O episódio 3 de Falcão e Soldado Invernal chegou com muita ação e muito desenvolvimento de personagens, além de um erro grave? Ou será que não? Nós podemos ter referências a mutantes, a Skrulls e uma participação especial épica que pode nos indicar o futuro dessa série. Claro que eu vou te explicar quem é aquela pessoa que chegou lá no fim, todos os detalhes que apareceram no episódio, tudo aonde? Aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e agora a gente tá chegando ali na metade da série, não é? Afinal de contas, Falcão e Soldado Invernal só vai ter 6 episódios e nesse episódio 3 muita coisa aconteceu. Muito do que nós previmos na análise do episódio 2 realmente se confirmou aqui, como a origem do soro de super soldado, Madripoor e a aparição da Sharon Carter. O que não deu para prever foi o desenvolvimento maravilhoso do Barão Zemo. Mas nós vamos chegar lá ainda. O episódio começa com um comercial do Conselho de Repatriação Global, deixando ainda mais claro o que eles fazem, se já não ficou explicado no episódio anterior. Mas isso aí deu um flashback maravilhoso para os comerciais de WandaVision, é ou não é? Que saudade de ficar teorizando e especulando sobre o que aqueles comerciais significavam. Aliás, se você ainda não entendeu o simbolismo dos comerciais de WandaVision e quer entender, eu fiz um vídeo completaço explicando tudo depois que a série acabou e tal, juntando todas as pontas soltas, e eu vou deixar linkado aqui, caso você não tenha assistido ainda. É só clicar aqui e aproveitar. Mas vamos falar sobre o novo Capitão América. A gente já parte para uma cena do John Walker invadindo a base improvisada daquele cara que tinha recebido os apátridas no episódio anterior. E mais uma vez a gente vê o John Walker sendo um babaca arrogante, é ou não é? Ele menciona Langley nessa cena e eu imaginei que muitas pessoas poderiam ficar confusas com isso. Mas Langley não é nenhum vilão da Marvel, nem nenhum super-herói escondido aí, nada disso. Langley é uma forma que os americanos usam para se referir à CIA, que é a agência de inteligência deles. O fato do John Walker estar trabalhando diretamente com a CIA indica que ele está realmente totalmente interligado com o governo, além de deixar uma ponta solta aí que pode ser desenvolvida em um futuro bem interessante para ele. Mas isso eu acho que eu vou explicar melhor em um outro vídeo, sabe? E o Estrela Negra também mostrou mais a que veio, né? Ele foi um poliglota ali, ajudando a traduzir a comunicação do John Walker com o terrorista, jogando a real pro John Walker, depois duvidando um pouco do plano dele. O que me faz pensar que o Lemar está sendo desenvolvido aqui quase como se fosse uma consciência do John. E a pessoa que pode fazer ele rever as suas decisões no futuro. Isso se, por acaso, Falcão e Soldado Invernal realmente seguir por um caminho de redenção para o John Walker. Mas invariavelmente a dupla decide seguir por um caminho obscuro para alcançar o seu objetivo. E que caminho obscuro será esse? Acho que essa é uma das grandes questões do episódio. Mas para continuar, ó, se inscreve aí, ativa as notificações para me dar uma força gigantesca e ainda ficar informado do mundo de super-heróis. Eu adoraria ter você aqui conversando com a gente sobre isso tudo. Muito obrigado e vamos continuar. E os apátridas, eles apareceram pouco nesse episódio, mas o suficiente para dar a entender que vai rolar uma cisão no grupo. Isso porque quando a Carly decide explodir um prédio cheio de pessoas inocentes, o parceiro dela olha estranho e demonstra não concordar com aquilo ali. Então vai rolar uma treta e as coisas não vão acabar bem para os apátridas não. Até porque eventualmente eles vão ter que abrir espaço para o verdadeiro vilão da série, que já foi mencionado várias vezes até agora. Nós já vamos voltar a falar sobre isso porque agora a gente precisa entrar na análise do núcleo principal. O Sam, o Bucky e o Zemo. Que incrível foi aquela cena do reencontro do Soldado Invernal com o Barão Zemo. O próprio fato dele ficar provocando o Bucky, falando as palavras que controlariam ele em outras circunstâncias, isso aí foi maravilhoso. Já mostra como o Zemo é um cara ousado, abusado, e o Bucky, ao contrário, ele tá centrado ali, tá seguro de si.
E todo o plano de tirar o Zemo da prisão também é bem interessante de acompanhar e mostra o quanto o James Buchanan Barnes está cada vez mais parecido com o Steve Rogers. Porque se ele vê algo que ele precisa fazer e que acha certo, ele faz, não importam as consequências. Foi exatamente essa a sina do Steve durante os acontecimentos de Guerra Civil. Agora você leva isso para a conversa que o Buck teve com o Sam, de que, pô, se o Sam não queria o escudo do Capitão América e cogitou até destruir o escudo, pô, primeiro, seria difícil destruir um escudo de vibrânio, né? Mas beleza. O Buck falou, pô, se é assim, eu fico com o escudo pra mim. E nossa, o Buck já é um super soldado, já é velho, já está agindo igual ao Steve Rogers. Se ele pegar o escudo pra si, ele vai ser meio que um sucessor perfeito pro Steve no manto de Capitão América. Será que a série tá insinuando pra gente que é o Buck que vai ser o novo capitão? Eu acho que isso é só uma brincadeira que a Marvel tá fazendo com a gente mesmo, uma provocação, já que a gente já sabe através de uns vazamentos aí quem vai ser de fato o novo Capitão América. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo em que eu falo a respeito disso para você clicar lá e assistir se não for preocupado com spoilers. Porque olha, vazaram coisas até de Doutor Estranho 2, muita coisa mesmo. Mas agora, entrando numa reflexão aqui, não, o Buck não seria um novo Capitão América perfeito, já que a série o tempo inteiro está dizendo que novos tempos demandam um novo Capitão América. E se o Buck pegasse o escudo, ele seria um capitão quase como se fosse igual ao Steve, porque ele tem quase todas as mesmas características. O Sam, por sua vez, ele sim seria um capitão diferente para tempos diferentes. Ele não tem um soro do super soldado, ele faz as coisas certas ali, segue as regras. Então, no contexto todo que a série está apresentando pra gente, o Sam é a escolha óbvia para ser o futuro capitão. Não é à toa que o Steve mesmo escolheu ele. Mas voltando à fuga do Zemo, uma coisa lá pode ter parecido um erro muito grave para algumas pessoas. Beleza, o Buck provocou uma confusão que permitiu o Zemo fugir. Porém, como é que ele apareceu simplesmente fora da sua cela? Bom, o Zemo estava lendo o livro de Maquiavel, um escritor italiano que é considerado o pai das ciências políticas, o que faz todo sentido para o personagem, que é um grande manipulador de pessoas. Mas o Buck pergunta especificamente o que ele estava lendo, como se já soubesse algo que o Zemo tinha ali dentro do livro. É possível que o Buck tivesse colocado um cartão de acesso ali para o Zemo fugir e ele teria conseguido isso manipulando algum guarda em algum momento, já que na conversa que ele tem com o Sam, ele explica que a coisa mais vulnerável em qualquer sistema são os humanos que operam ele. Assim a gente tem mais uma oportunidade de ver como o Buck se desenvolveu também como um manipulador. É então que somos apresentados a um novo lado do Zemo, o barão, ricaço, um monarca. E até a máscara dele, clássica dos quadrinhos, aparece largada dentro de um carro que ele tinha. A origem dessa máscara não foi nem explicada pra gente, mas sinceramente, por enquanto na história, não faz muita diferença. A verdade é que o Zemo que apareceu em Guerra Civil não era nem para ser Zemo, era para ser um cara aleatório qualquer. No fim das contas que os diretores decidiram, vamos colocar o nome desse cara de Zemo. Então só aqui, nessa série, que a Marvel Studios foi capaz de trazer o Barão Zemo de verdade para as telas. Durante a viagem de avião, várias referências a outros filmes acontecem. Assim como o Zemo e o Buck, o Sam também ficou preso durante um momento ali em Guerra Civil. O caderno que o Buck usa é o mesmo que o Steve Rogers apareceu usando no início do filme Soldado Invernal, indicando que talvez o Steve tivesse dado aquele caderno de presente para o seu amigo, na esperança de que aquilo ajudaria ele a se reconectar com o mundo da mesma forma que ajudou
ajudou o Steve a se reconectar com o mundo depois que ele foi descongelado e voltou à ativa. E o Zemo faz um belo discurso sobre quando nós idolatramos uma pessoa, nós ignoramos as falhas dela. Só que ele falou aquilo bem direcionado, né, a super soldados, como o Caveira Vermelha e, especificamente, o Steve Rogers como Capitão América. A grande questão é que ele nunca apontou uma falha moral do Steve Rogers. Para falar a verdade, durante os acontecimentos de Guerra Civil, a única falha que ele identificou no Capitão América original foi uma variação na cor dos olhos dele. Ou seja, o personagem ali naquele momento estava manipulando os protagonistas de alguma forma. Talvez para tentar convencer a eles de que ele, Zemo, era confiável, de que ele fazia as coisas que fazia, mas era por uma causa justa. Agora, o que ele vai fazer depois de conquistar a confiança dos dois? O Zemo pode ser carismático, cativante, mas por trás daquilo tudo, ele ainda tem uma ética duvidosa, ainda é um super vilão. Nos quadrinhos, inclusive, ele tem conexões até com o nazismo. Lógico que isso não significa que no universo cinematográfico da Marvel vai ser a mesma coisa, mas o material original tá aí, servindo de inspiração para tudo. E o Sam fazendo referência à Ilha da Caveira, hein? A ilha dos filmes do King Kong. Nossa, de graça ali, jogou essa referência. Mas a ilha mais importante dessa história é Madripoor, um local intimamente conectado aos X-Men nos quadrinhos, e apesar de nós não termos nenhuma referência direta a mutantes aqui, pode ter certeza que essa localidade vai aparecer muitas vezes dentro do UCM ainda. O disfarce do Sam, lógico, foi um alívio cômico, motivo para piada durante aquela sequência toda. Até porque é muito conveniente existir um cara tão idêntico ao Sam assim, que se encaixaria como uma luva, como um disfarce para ele em Madripoor. A gente tem que fazer vista grossa para isso, sabe? É só uma piada, coincidência absurda demais. E é claro que o Tigre Sorridente também tem uma contraparte nos quadrinhos. Conrad Mack é um vilão que é muito secundário, usa uma fantasia bizarra e não tem nenhum superpoder. Aí, quando o Zemo diz que vão para a Cidade Baixa de Madripoor, o Sam deduz que eles não têm amigos na Cidade Alta, né? Mas, coincidentemente, pouco depois, eles se encontram com a Sharon Carter, que é uma aliada deles e mora na Cidade Alta. Um paralelo incrível que rola aqui é como o Sam, que era extremamente famoso nos Estados Unidos, as pessoas reconheciam ele, queriam tirar foto e não sei o quê, mas já no submundo, quem é famoso é o Soldado Invernal. Enquanto o Sam é facilmente confundido com o Tigre Sorridente. É inclusive nesse bar aí que rolam possíveis referências a Skrulls, porque em uma parede existem vários crânios grudados. São crânios que parecem um pouco com crânios de primatas ou algo assim, mas uma teoria vem correndo na internet já há algum tempo, desde quando a imagem dessa parede apareceu nos trailers, de que talvez fossem crânios de Skrulls. Como a gente viu na cena pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa e durante os acontecimentos finais de WandaVision, os Skrulls estão infiltrados no planeta Terra já há bastante tempo e muitas pessoas sabem disso. Não seria surpresa nenhuma que o submundo do crime tivesse ciente da presença dessa raça alienígena disfarçada aqui. O que seria surpresa é se esses mercenários estivessem caçando Skrulls por aí. Mas por mais interessante que fosse, essa teoria simplesmente não é verdade. Fazendo uma rápida pesquisa, dá pra ver que os crânios são realmente de gorilas e até a logo daquele bar é um macaco. Então, pelo menos por enquanto, não tem Skrulls nessa série e a gente vai ter que esperar mais até essa história ser desenvolvida em Invasão Secreta. A atravessadora que eles encontram também, lógico, tem uma contraparte nos quadrinhos, ou melhor, duas possíveis contrapartes, porque elas são bem diferentes. A primeira seria Brandy Shelby, que é um bebezinho que apareceu recentemente nas histórias dos Vingadores e tem um potencial gigantesco, porque tem a marca do Star Brand na mão. Não vou me aprofundar nisso, mas dá pra ter uma noção que parece que não tem nada a ver com a personagem da série, né? Já o segundo personagem chamado Selby dos quadrinhos é um mutante,
que fazia parte de um grupo anarquista e tinha o poder de interpretar tecnologia. É lógico, não é, que passando por Madripoor, Falcão e Soldado Invernal não poderia deixar de fazer alguma referência a algum mutante dos quadrinhos. A Sharon Carter aparece e ela tá desiludida, não é? Ela não acredita mais no símbolo do Capitão América, não acredita mais em caridade. Caramba, aquela mulher que a gente conheceu nos filmes foi destruída. Eu acho que é isso que viver como uma exilada em Madripoor faz com uma pessoa. Detalhezinho aqui pro Zemo dançando na festa. Poxa vida, né? Não é à toa que ele é um barão e não um dançarino. Eles vão até o Dr. Wilfred Nagel, que é óbvio, também é mais um personagem que tem uma contraparte nos quadrinhos. Resumidamente, nas HQs ele também está relacionado a um projeto que desenvolve um soro de super soldado a partir do soro original. Só que acaba que os detalhes são um pouco diferentes. Mas a principal informação que a gente tira disso aqui é que ele desenvolveu esses soros de super soldado para o mercador de poder e a Karli Morgenthau roubou as 20 amostras que ele fez. Ou seja, a minha teoria no último episódio estava realmente certa. Aquela pessoa que mandou uma mensagem para ela dizendo que ela havia roubado algo dele, etc., era o mercador de poder de fato. E esse deve ser o grande vilão da história toda. Eventualmente, na série, os apátridas vão ficar de lado e o mercador de poder deve assumir o posto de antagonista principal. Ele que é o comandante de Madripoor. Mas isso aí é uma especulação minha. Não sei se vai se concretizar, né? O que você acha? Comenta aqui. Eu até já expliquei bastante quem é o mercador de poder nos quadrinhos na análise do episódio anterior. Não vou me repetir, se você por acaso perdeu, aconselho que você vá lá e assista. Agora, beleza, 20 amostras de soro de super soldado. A Marvel vai mesmo colocar 20 super-humanos do nada nessa série? Eu não esperava uma quantidade tão grande de pessoas com superpoderes aparecendo assim. Toda a sequência da Sharon Carter matando tudo que é mercenário do lado de fora, enquanto os caras estão conversando lá dentro, é muito boa. E quando o Barão Zemo decide colocar a máscara e virar total assassino, nossa, finalmente é o momento em que nós vemos o lado soldado dele. Porque nós já tínhamos visto até então o lado manipulador, o lado barão aristocrata, só que ele também foi apresentado no CM como um coronel das Forças Armadas de Sokovia. E também um comandante da Echo Scorpion, que é tipo uma força de elite do exército de Sokovia. Era, né? Porque Sokovia já foi. Então é impressionante como em um episódio nós pudemos conhecer vários lados diferentes do mesmo personagem. E só pra não dizer que as referências acabaram, pô, o Buck não aceitou mover o banco pra frente pra liberar espaço pro Sam, dando um troco ao que o Sam fez com ele durante Guerra Civil, e foi basicamente aquela ceninha ali que deu início à ideia de uma série dos dois juntos. Foi isso que o Sebastian Stan, o ator do James Buchanan Barnes, disse numa entrevista durante a premiere da série. O trio Ternura vai até a Letônia seguindo os rastros dos apátridas, e é lá que o Buck decide brincar de bolinha de gude com uma Dora Milaje. Se você não reconheceu essa atriz especificamente, ela apareceu em Guerra Civil escoltando o T'Challa e também durante Pantera Negra. É uma das integrantes da Guarda Real de Wakanda e o nome dela é Ayo. Como o Sam descreveu no início do episódio, Wakanda não se esqueceu que foi por causa do Barão Zemo que o rei T'Chaka estava morto. Aliás, agora pensando nisso, caramba, a gente tem muito que agradecer ao Zemo, hein? Se não fosse por ele, os acontecimentos do filme Pantera Negra não teriam se desenrolado. Sabe o que é engraçado? A aparição da Ayo ali confirma mais um dos rumores que eu reportei aqui no canal, o que me deixa até intrigado. Quais das outras participações especiais que foram reportadas lá vão acontecer ainda? Vou deixar linkado aqui o vídeo que eu fiz falando a respeito disso. E outra coisa, a Ayo atrair o Buck para um local separado para conversar com ele pode ser um sinal bom. Afinal, se ela estava atrás do Zemo, ela poderia ter simplesmente atacado eles, confrontado eles. Mas o Buck viveu em Wakanda por um bom tempo, né? Foi lá que ele ganhou a alcunha de Lobo Branco.
talvez ela tente resolver a situação de forma mais diplomática com ele. Ou talvez ela vá até se juntar à equipe para garantir que o Zemo não fuja. Vamos ter que esperar para ver. Eu achei esse episódio sensacional, muita ação, muito humor e, sem dúvidas, o desenvolvimento do Zemo foi o ponto alto de tudo. Eu aceitaria facilmente uma série no Disney Plus exclusiva do Barão Zemo. Pode fazer aí, Disney, é nóis. Olha, não sei se a Marvel faz uma série do Barão Zemo agora. Uma série da equipe do Barão Zemo? Thunderbolts chegando, hein? O que você achou desse episódio? Comenta aí, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia maravilhosa. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Eu tô muito desligado. Talvez eu faça vídeo sobre isso.